A gente tem alguns colunistas que são especialistas em tentar julgar partidos pelas manifestações em rede social. Porque a rede social não tem limite, você pode xingar, mas o que acontece no jornalismo é justamente o contrário. Você pode ter grandes discussões, você pode ter polêmicas, pode usar palavras duras, mas você tem limite para baixaria. Quando você rompe o limite para baixaria, alguma coisa tá errada, né? E foi o que aconteceu recentemente com aquela matéria do Estadão, da dama do crime, a dama do narcotráfico, que houve um questionamento aí por parte de veículos, especialmente da revista Fórum, e daí houve uma guerra jornalística lá que culminou com um artigo de uma colaboradora da Folha, que é uma das coisas mais baixas que eu já vi. A Folha realmente ela virou um panfleto, né? Eu vou convidar um dos mais antigos batalhadores aí dessa imprensa independente, que é o Renato Rovai, que foi acusado de investir contra as mulheres por conta aí de todo aquele problema envolvendo a diretora lá da sucursal de Brasília. Renato, o que está acontecendo aí para, digamos, a me embarcar nessa baixaria? Uma coisa eram os ataques que faziam, chapa branca, eu fui lá, eu tenho 500 páginas de ataques aí da Veja e do Reinaldo Azevedo, eu sei o que é isso. Mas depois de um certo período parecia que estava se civilizando. O que está acontecendo agora com essa perda de rumo e de limites que a gente vê hoje na imprensa convencional? Boa noite, Nassif, boa noite a toda a tua audiência, pessoal do GGN, todos os colaboradores. Veja, eu queria fazer um histórico, Nassif, se você me permite, do que foi esse episódio, né? Veja, você é jornalista há muito mais tempo que eu, né? Eu estou com 36 anos de jornalismo, você deve estar beirando os 45, 50, imagino. Eu, num sábado, estava de folga nesse dia, recebi uma denúncia de uma pessoa que tinha feito uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho Federal, do Distrito Federal, Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, MPTDF, com os prints da denúncia. A pessoa me encaminhou os prints. A primeira coisa que eu fiz, Nassif, né, que eu acho que é uma das regras do bom jornalismo, foi passar, porque eu não sou especialista nisso, tem jornalista até que eu não sou, eu passei para o meu jurídico aqui da Fórum, para que eles averiguassem se a denúncia de fato havia sido registrada e se eles conseguiam os documentos do processo. Ele falou, não, a denúncia foi registrada, o número é exatamente esse que consta da denúncia, está lá no sistema, e a gente não consegue os documentos da denúncia porque ela não foi distribuída ainda, e não foi acatada. E eu preciso solicitar isso na segunda-feira. Bom, como eu estava de folga, eu passei o material para dois repórteres. O primeiro começou a fazer a matéria, o Ivan Longo, que tem mais de 10 anos de casa na Fórum, e o segundo, que também estava no plantão, Marcelo Ari, que deu sequência à matéria. Na verdade, foi quem acabou assinando. E ele também é um jornalista de 20 anos de profissão e praticamente, entre idas e vindas, 10 anos de Fórum. Um doutor em comunicação, uma pessoa com lastro acadêmico, além de lastro profissional. Por que eu estou falando isso, Nassif? Porque eles nos tratam como se fôssemos todos um mantro. A expressão utilizada pela Marilise é um mantro de fake news. Só uma curiosidade, de onde que vem essa... Eu nunca vi uma... Olha, desde os tempos antes da conversão do Reinaldo Azevedo, que eu não vejo alguém cometer tanta baixaria que nem essa moça aí. Pelo jeito, é o estilo, eu não conheço também, não acompanho, não leio, não sigo, mas eu fui pesquisar coisas que ela havia produzido, assim, são aberrações e até plágio, né? Um dos artigos dela que mais foi lido é um plágio de um artigo do Rui Castro, onde ela vai xingando o Bolsonaro de cima e embaixo, coisa que o Rui Castro já tinha feito no começo do mandato dele, ela copiou praticamente, mudando os termos. E, na época, foi denunciada por todo mundo nas redes sociais. Eu, sinceramente, não me recordava disso.
E depois tem a história de ela ter falado numa conversa com o Reinaldo Azevedo, né, o Reinaldo pontuando, veja, eu acho que não se pode chamar uma deputada de puta. E ela dizendo, eu acho que pode. O que não pode é uma deputada chamar um jornalista. Mas um jornalista chamar uma deputada de puta, tudo bem. Esse é o nível... É a tal que quis defender as mulheres lá na... Essa é a pessoa que veio nos acusar, né, de misoginia, de atacar jornalistas, o que não é nossa prática, você conhece. Nós, nas redes sociais isso acontece, Nassif, que nem você disse, às vezes com base em matérias nossas, é possível que sim, mas não é a nossa prática. E nós procuramos a autora, a editora de política do Estadão, conversamos com ela, e eu e o Marcelo ouvimos jornalistas que trabalharam ou trabalham no Estadão para perguntar se a denúncia fazia sentido. Todos disseram que sim. Imagino eu falei, eu conversei. É conhecido em Brasília lá o assédio moral praticado no Estadão. Eu conversei com jornalistas lá, falo, pô, a Folha tem um bom ambiente, o Globo tem um bom ambiente, mas o Estadão é o pavor, é o pavor. E tem duas coisas aí, Renato. É o seguinte, você tem uma legislação que obriga as empresas com mais de 20 funcionários a ter um departamento para analisar a segurança do trabalho e tudo, e para receber denúncias de assédio, mas anonimamente, porque, obviamente, se você denuncia, o que eles fizeram lá foi uma coisa absurda, um abaixo-assinado dos subordinados hipotecando solidariedade à chefia. Isso é uma desmoralização. Uma desmoralização, isso é uma coerção, não tem outro nome. Né? E aí, Nassif, para voltar à matéria, ao ouvir isso daí, a gente tomou, então, a decisão de dar a matéria. Com todo cuidado, ouvindo o outro lado, a Andresa Matais, ouvindo o jurídico e ouvindo os jornalistas do Estadão. E eu falei para o Marcelo, como são fontes em off, nós não vamos publicar nada dessas fontes. Vamos dar o texto da denúncia que a gente sabe que é real, que existe e que está registrado. Eu não vou publicar os offs, Nassif. Não colocamos a foto da Andresa Matais na matéria, tomamos esse cuidado. Não colocamos nada do que tinha sido dito em off, e há coisas assim que depois surgiram no percorrer do caminho, como aquela manifestação que tem num dos textos que foi depois publicado pelo 247, de que ela teria chamado, e eu não estou aqui dizendo que ela chamou, quero registrar isso, mas que ela teria chamado uma outra jornalista de vaca no meio da redação. Isso eu tinha ouvido. Eu ouvi de uma fonte isso aí. Eu não publiquei, nós não publicamos, Nassif, não fiz isso, exatamente para não acirrar tudo aquilo. Demos a matéria e ficou claro que eles receberam um dossiê, que é muito comum. Então, a grande questão é quem que mandou o dossiê. Porque veio aquela história, até vocês corrigiram a tempo lá, que ela é amiga do Bruno Dantas e ela teria feito para queimar o denunciante diz isso, mas eu não sei se está certo. Eu acho que a lógica lá foi a ofensiva do Ministério da Justiça sobre lavagem de dinheiro. E basta você pegar um lobista de Brasília, pega um dossiê desse e entrega. Pô, isso aqui é contra o governo. Eu não estou dizendo que o Estadão fazia a jogada do... Eu acho que o Bruno Dantas entrou nessa história também por suposições. Talvez a gente não devesse nem ter dado, mas como ele era lateral na denúncia, a gente publicou. Ele era um personagem lateral, a gente tentou ouvir ele. Eu mandei para ele o registro do envio das mensagens, ele viu. Conversei por mais de meia hora com ele, me pareceu uma pessoa muito correta. É correto. E pus o outro lado dele logo na sequência. Veja, que a gente tomou todos esses cuidados para fazer a matéria. A reação, Nassif, não teve cuidado algum de se discutir a reportagem. Eles foram discutir o seguinte: antro de fake news, jornal pago pelo governo, tudo aquilo que eles sempre falaram da gente, sendo que a gente ficou 6 anos durante o governo Bolsonaro, do governo, sem um centavo de qualquer
órgão governamental, e muitas empresas privadas deixaram de anunciar na gente por receio de serem perseguidas pelo governo federal. Nós vivemos com base em recursos da nossa comunidade, em apoio, em superchat, em audiência, que nos garantiram passar por esses 6 anos sem pedir nada para ninguém. Eu queria ver esses veículos sofrerem a mesma perseguição que os nossos sofreram. E aí eles fizeram esse ataque e foram-se alguns oportunistas que querem espaços, que querem piscar para o Estadão, querem piscar para a Folha, querem ser mais do que o do patrão. A gente sabe que tem esses alpinistas em jornalismo, é uma coisa muito comum, e foram, então, acelerando nos ataques e transformaram isso numa grande, como se a gente tivesse criado um movimento de perseguição a Andressa Matais. Eu recebi um telefonema de um jornalista que trabalha no Metrópolis, Guilherme Amado, vou citar o nome, 10h30 da noite, Nassif, de domingo, no dia do meu aniversário, que era público, tá todo mundo sabendo. A gente fez uma festa em Brasília, foi uma festa maravilhosa. Eu saindo da festa, ele me ligando em tom intimidatório. Cadê as provas? Onde estão as provas? Eu falei, mas... Eu não entendi, Renato, eu não entendi aí, Romay. Vários jornalistas aí do Metrópolis entraram nessa. Eu não entendi, inclusive expondo o jornal lá, que é um bom jornal, mas expondo o dono do jornal, que a reação foi mostrar os problemas do Luiz Estevam, tudo. O que explica, a não ser querer espaço junto à grande mídia, o que explica isso? Pode ter 2 fenômenos, Nassif. Um é uma atitude individual desses caras quererem aparecer para poder guindar outros postos em outros lugares. Se mostrarem confiáveis para os patrões futuros que eles desejam ter. Isso a gente sabe que existe, sempre existiu, sim, não é novidade. Sim. Outra possibilidade, que não é uma possibilidade que a gente não deve desconsiderar, é o movimento de criação de um grupo à la Murdoch no Brasil, que o Leandro Demore levantou num vídeo gravado por aquele genro lá do Pão de Açúcar, lá do Abílio Diniz. Felipe Dávila. Como que é o nome dele? Felipe Dávila, dizendo o seguinte, que eles têm que montar um grande grupo. Eu acho que nesse grupo estaria o Metrópolis e Estadão, entre outros veículos. Né? Talvez liderado, inclusive, pelo Luiz Estevam, que hoje é quem está a melhor das pernas. Luiz Estevam tem de dívida com o governo federal 7 bilhões, se eu não me engano, de multas. A empresa dele, pelo que me disseram, tem um volume muito maior que isso de recursos de acumulado de capital. E Luiz Estevam, que tem contratos milionários com o governo de Brasília, com Câmara Legislativa, com Prefeitura de São Paulo, com o próprio governo federal, e que consegue se sustentar hoje no meio de uma certa penúria de outros veículos da mídia comercial, e por isso se tornou um site grande. Aqui, eu nunca bati no Metrópolis, não estou preocupado com eles. Estou preocupado com o nosso trabalho. Acontece, Nassif, que ali havia um interesse público direto, rápido naquela matéria. Por que era lá no sábado, não dá lá na segunda ou na terça? Porque o Flávio Dino estava sob ataque monstruoso. Eles estavam destruindo o Flávio Dino. O Estadão, num dos dias que eu abri no meu programa, Nassif, uma tela da home deles, eu contei 12 matérias só sobre o caso, na home no desktop, só sobre o caso, incluindo artigos dizendo que ficaria difícil, de fato, uma indicação, se aquilo escalasse e tal. Veja, eles foram ouvir o Gilmar Mendes. Esse negócio do Gilmar é a típica manipulação para repercussão. Porque eles vão ouvir o Gilmar sobre o avanço do crime organizado, que a rigor não tem nada a ver com... E daí jogam como se fosse uma reação à visita da mulher lá, que é uma visita totalmente explicada lá, justificada. Tem aquela moça da Globo News, é muito boa, a Flávia Oliveira. A Flávia Oliveira falou, gente, se for impedir familiar de preso aí, de defender
na melhoria dos presídios, acaba qualquer direito. E especialmente em Manaus, lá você tem uma lotação de 190% nos presídios, onde já teve. Agora, você vê que coisa, né? Você vê que coisa que foi quando teve aquele morticínio lá em Manaus, que era uma empresa terceirizada que prestava os serviços de um cara que faz parte da cúpula da Confederação Nacional do Comércio. E que o G1 tinha feito muitas denúncias importantes lá, e, de repente, eles passam a anunciar na primeira página, na home do Globo, e bancar todos os seminários do Globo. Né? Então, se a gente for pegar, digamos, essas jogadas aí, agora, continua sem explicação o fato do espaço que deram para essa moça aí, porque saiu muito do... Nós estamos processando, viu, Nassif? Nós tem que processar, sim. Entramos com o pedido de direito de resposta para a Folha, caminhei já... Aliás, um dia que a gente está entrando com direito de resposta para a Folha, a gente acaba de ganhar um processo do MBL, que nos processou porque a gente havia dito, Nassif, que esses ataques às escolas tinham começado com eles. Quando teve aquele assassinato na creche lá, mataram algumas pessoas. Não falei que foi eles que mataram, mas falei que essa coisa aqui em escola no Brasil não era comum. Ninguém invadia escola, ninguém entrava com câmera, ninguém entrava com arma, não tinha isso. Não havia essa cultura. A escola era um santuário quase. Havia um total respeito, os professores davam suas aulas, isso era discutido pedagogicamente ou nas reuniões de pais e mestres. E o MBL começa a invadir as escolas e forçar a professora a não falar em tortura. A juíza deu um samba aqui. Estou falando disso porque esse pessoal acha, eles tratam a gente como se a gente fosse produtor de fake news. Só que, ultimamente, Nassif, dos processos que a gente recebe, é 9-1. Às vezes, dá um azar de pegar um juiz um pouco menos preparado e a gente vai lá e, às vezes, consegue no tribunal, no segunda instância, reparar. Porque está ficando claro, quando eles abrirem a nossa matéria do Estado e os ataques que a gente sofreu, Nassif, vai ficar claro que não tem da nossa parte nenhuma vilania. E eu não tenho nada contra a Andresa Matais, nada, absolutamente nada. Não a conheço, a sigo no Twitter, acho que o Estado fez matérias importantes nos últimos tempos, coordenados por ela, mas tem 3 denúncias acatadas no Ministério Público do Trabalho hoje, não é mais uma. Já tinha outras 2, quando a gente foi fazer a matéria já era a 3ª, Nassif. Será que, então, nós inventamos 3 denúncias para criar uma armação e para perseguir alguém que a gente sequer conhece e não tem nada contra? Eu acho que tem um ponto que é importante levantar também, o Robai, aqui. Você tem a misoginia nos ataques, aquela moça, a Patrícia Campos Melo, sofreu ataques baixíssimos do Bolsonaro, mas, de repente, você tem qualquer discussão que se abre aí, levanta-se a questão da misoginia. Eu lembro uma polêmica que ela teve com a própria Patrícia, que é uma bela repórter aí, que ela teve com aquele rapaz da PUC lá, que escreve sobre geopolítica, e que ele fez uma crítica a um artigo dela, e ela falou, você escreve isso porque eu sou mulher. E no caso da Matais, tentaram usar isso também, que não tinha nada a ver com a condição dela de ser mulher, ou seja... Feminista de ocasião, né, Nassif? Porque uma feminista é de ocasião, porque uma feminista que diz que pode chamar uma outra mulher de puta, pode ser feminista. Claro. No exercício do seu trabalho, uma outra mulher pode ser chamada de puta. Quem diz isso não é não só feminista, como é misógina, ao mesmo tempo. Né? Permite o Reginaldo Nasser, né? Estão dizendo que é o Reginaldo. O Reginaldo, que a moça acusou ele de misoginia, e o que ele estava fazendo era rebatendo um argumento dela com argumentos também, não tinha nada a ver com a condição dela de mulher, nem nada, né? É complicado. Agora, você me perguntou no começo ali, não sei se você já está terminando, só falar uma coisa. Você me perguntou por que voltou isso. Voltou, Nassif, porque, de alguma maneira, volta um governo mais progressista e eles entendem que há uma possibilidade de crescimento das nossas mídias nesse período. O que não é tão verdade, porque é muito melhor ser oposição do que flertar com a situação, do que ser mais próximo ideologicamente do grupo que está no governo. Porque isso faz com que eu não vou ficar defendendo o governo, não faço isso.
Mas as minhas críticas já não são críticas, digamos assim, tão vitaminadas pelas decisões equivocadas. Então, são críticas mais pontuais e mais intelectualizadas, vamos dizer assim. Às vezes, se não pega um Bolsonaro, isso não é crítica, você vai para a porrada mesmo, porque o cara está proibindo de usar máscara. Você não tem governo, no governo Lula não vai proibir de usar máscara. Então, a gente não vai ter essa audiência tão crescente como eles imaginam, né? Que eles estão com medo desses nossos canais de novo. Aliás, cá para nós, o Lula tem muita coisa para ser criticada, mas o que esse pessoal faz é não reconhecer a dimensão do Lula e tentam trazer o Lula ao nível do cara de bar lá, que você pode falar o que quiser. Não é porque o Lula está brincando com o Sheik e tal, porque o Lula falou tal coisa, porque o Lula recebeu, só coisinha miúda.